Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde na tela da NTV, você que acompanha aí do outro lado na sua televisão. A partir de agora no canal 8.1 Digital, estamos através do Facebook, na nossa página NTV Patos de Minas, através do aplicativo da NTV e também no nosso site. Fique à vontade, o programa Mais Saúde, levando qualidade de vida e informação para você aí do outro lado. Antes de eu trazer aqui a nossa primeira convidada de hoje, eu gostaria de agradecer, como sempre, mais uma vez, a Apolo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso programa, contribuindo aqui sempre com um belíssimo arranjo que você está vendo aqui na nossa mesa. Esse arranjo natural e outros mais você vai encontrar na Apolo Floricultura, que fica no coração de Patos de Minas. O endereço, muito bem, produção, tá aí na sua tela, é na Majagote, bem no coração aí de Patos de Minas, tradicionalmente. Um abraço para a Lourdinha, toda a família da Apolo Floricultura, sempre contribuindo e embelezando aqui o programa Mais Saúde. Mais Saúde trazendo autoestima hoje. Vamos falar de autoestima, vamos falar de estética, vamos falar com quem tem autoridade no assunto. É um prazer conhecê-la e recebê-la pela primeira vez aqui no Mais Saúde. Aceitou o nosso convite, a Fátima Oliveira, que é especialista em cachos. Seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Por menos padrão e mais liberdade para você ser quem realmente é. Sou Fátima Oliveira, especialista em cachos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Quero agradecer a todos que estão participando aqui, nos assistindo, e principalmente a você, David, por essa oportunidade de participar do seu programa. E é bom que a gente vai falar de autoestima, né? Esse povo que está precisando tanto, é sempre muito bom a gente falar. Então eu quero convidar você aí do outro lado a participar com a gente através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela. Mande aqui a sua pergunta, fique à vontade para você tirar as suas dúvidas. Bom, Fátima, é isso, adorei a sua frase, explica um pouquinho sobre ela. Vamos lá, deixa eu repetir aqui para o pessoal de casa. Olha que bacana. Por menos padrão e mais liberdade para você ser quem você realmente é. Explica pra gente. Já está explicado? Olá, já está explicado. Hoje nós temos mais liberdade para usar o nosso cabelo como ele realmente é, no natural. E nem sempre foi assim, né? Há tempos atrás, o nosso cabelo era visto como cabelo mal arrumado, cabelo duro, cabelo ruim. E a gente ouve muito isso ainda hoje. Existiam, né, os preconceitos. Sim. As pessoas eram julgadas e muitas das vezes separadas pelo tom, pelo jeito do cabelo, né? Rolava esse preconceito. Justamente. E daí veio a onda dos cabelos lisos, né? Os alisamentos, que se tornou assim moda. E isso realmente se tornou moda. Porque tem falado que hoje o cabelo cacheado é moda. Não é? Somos nós, faz parte de nós, né? Então veio essa onda do cabelo liso com os alisamentos, e as mulheres, para se adequar a um padrão que a sociedade impôs, que o liso que é o certo. Até hoje eu estava conversando com a cliente e ela deixou essas palavras. Antigamente o cabelo liso que era visto como bonito e chique, né? Daí as mulheres se atentaram a fazer esses procedimentos para se adequar ao que a sociedade impunha. E isso vem mudando com o tempo, né? Gradativamente faz parte da luta das mulheres. A gente está falando das mulheres aqui, mas lembrando que vale também para os nossos amigos também, né? O nosso telespectador que está ligado com a gente, mas é porque a mulher é que sofria, como até os dias atuais. Então, se não fosse a mulher aguerrida a levantar essa bandeira, como se diz no linguajar popular, meter a cara mesmo, justamente, né? E ter a coragem de falar, eu sou assim, meu cabelo real, ele é assim. E aconteceu com a pandemia de ter um aumento por esse processo da transição capilar, porque nós ficamos em casa, as mulheres tinham sim a vontade de ir no salão para retocar ali o alisamento, mas estava tudo fechado, né? E já não via também a necessidade, porque não estava saindo, não estava tendo convívio social. Daí ela começou a se descobrir ali com o seu natural. Deixar crescer. Vamos ver o que vai dar.
E aí tomaram gosto, né, pela coisa, iniciando aí esse processo de transição. E para quem tá iniciando aí o processo de transição, ainda tem um medo? Quais são os medos, os receios, né, que as pessoas têm em fazer essa transição? Existe o receio, David, pelo seguinte, são 2 fatores. O primeiro é a questão de lidar com 2 texturas, né? Primeiro eu vou explicar o que é transição capilar, que tem muitas mulheres que têm dúvida. Fica à vontade. Elas entram em contato comigo e falam assim, Fátima, eu quero fazer a transição capilar. Transição capilar não se faz, se passa por ela. Por quê? É a partir do momento que você para de usar qualquer tipo de química alisante. Então, parou de usar, o cabelo vai continuar crescendo, vindo o natural. E também o real. E também parar de usar fontes de calor, chapinha, secador, que também modifica a estrutura do fio. Então, a transição é isso. O que pode usar durante a transição? Quais são os produtos que podem ser usados? O shampoo? A transição é um momento delicado. Por quê? Se você está com a raiz muito curta, ainda não justifica utilizar produtos específicos para cacho. É um investimento que você vai estar tratando na maior quantidade de cabelos que você não quer mais, que é o liso. E não é compatível para estar tratando esse cabelo. Aí tem o período que você precisa esperar para ter uma raiz suficiente para justificar você utilizar produtos, né? Então tem essa questão de lidar com essas 2 texturas. Nesse primeiro momento, usar e abusar de acessórios. Não porque pode. A maioria não tem que usar. Porque a maioria das mulheres, por causa da diferença de textura, porque vai crescendo, aí fica parte natural e parte lisa. Como lidar com isso? Tem faixas, tem tiaras, bandanas, que você pode estar colocando justamente nessa parte que vai disfarçar mais essa diferença. E também, quando você faz aí um coque ou um rabo, você consegue colocar lenço, que vai dar um toque aí especial, um toque diferente, para você passar essa fase de uma forma mais leve. E tem o outro ponto também, que é a dificuldade da que está passando em transição. É o meio que ela vive, o seu ambiente social. Eu acredito que é um fator importante esse, né, Fátima? Muito. Porque ela tem que ser aceita, acolhida, né? Tem tudo isso. Será que vão me aceitar assim, né? Para quem é casado, o meu par vai gostar justamente de mim assim, o meu meio, né? Que bacana, é importante você falar isso, tá, né, com a saúde mental preparada para isso. Justo, porque quando ela inicia esse processo, lidar com essas 2 texturas é um momento muito delicado e o nosso cabelo está diretamente ligado com a nossa autoestima. Se o seu ambiente ali não é um apoio e acabam falando coisas que entram assim, que prejudica muito no consciente dela, no emocional, frases como, nossa, seu cabelo fica melhor liso. O que você fez nesse cabelo? Vai prender esse cabelo. Mas é de toda forma, entende? Não é só para quem está fazendo a transição. Às vezes as pessoas vão pintar, vai fazer uma mecha, o homem, né? Vai deixar o cabelo mais curto. Eu gostei, não gostei. E muitas das vezes a gente nem perguntou e nem quer saber, né, da opinião, mas acaba sendo julgado. É o ser humano, é a nossa sociedade. Justamente. Mas tem que estar preparado. O que eu quero salientar é que, David, o que acontece? Às vezes a mulher, ela passa pelo processo de transição, porque assim, é bem delicado, enquanto ela está passando. Depois que passa, nossa, como o seu cabelo está lindo. O que você fez? Maravilhosa. Só ela sabe o que ela passou no processo. Mas outro fator, às vezes ela faz isso, não é só por uma questão estética, mas por questão de saúde. Porque em algum procedimento de alisamento que ela fez, ela acabou indo parar no hospital, correndo risco até de morte. Importante você falar sobre isso, Fátima. A gente até vai conversar isso em outro programa. É quando as pessoas tentam fazer de qualquer forma, e hoje com fácil acesso ao mercado, das redes sociais, eu vou fazer assim, é importante. E a gente fala todos os programas, eu vou repetir mais uma vez, a importância de você procurar um excelente profissional. E aqui no programa a gente está sempre, né, auxiliado, sempre do lado dos melhores profissionais. Isso é importante, né, Fátima? Muito, porque buscam informação. Há quanto tempo você trabalha nessa área? Na área da beleza tem 8 anos. Com os cachos tem 3.
3 anos que eu tô. E já vão falar, vão aproveitar já esse embalo aí, já vão vender o peixe. Aonde é que você atende para quem quer fazer essa transição, ficar com o cabelo da forma real que é, para quem tem o cabelo liso? Acho que a gente tem algumas imagens aí. Se a produção tiver as faixas aí prontas, quiser ir colocando, a gente vai comentando. Sim. Aonde é que você atende? Eu atendo na Avenida de Lermando Gomes de Deus, ali em frente ao Clube PTC. O PTC 2, né? Panorâmico, isso. Eu atendo lá e o meu Instagram é Fátima Oliveira Cachos. E vocês podem estar acessando lá e tendo acesso às imagens que vocês podem estar se identificando também. Vamos repetir o seu Instagram, então, o pessoal de casa já te procurar, te seguir ali. Tiver alguma dúvida, pode mandar para você lá no privado. Sim, é Fátima Oliveira Cachos. Aí, ó, muito bem. Vamos lá. Vou deixar você comentando sobre esses que você tá tendo acesso aí, ó. Eu não sei se você tem acesso, dá para você ver pela imagem. Sim, ali? Dá. Fica à vontade. Então, vamos lá. Olha só, esse daí é um típico cabelo, aquele que fala, é um liso armado. Então, a gente fez um tratamento. O que eu quero deixar bem claro, David, é o seguinte, eu não faço... Aí, ó, já pode voltar na foto anterior. Eu não faço nada que modifique a estrutura do cacho. Não uso química nenhuma que vai fazer ou modificar o cacho. Aí, na foto anterior... Que se puder voltar, que é o cabelo ondulado, que é esse. Aí eu fiz um tratamento, que é o básico, é uma nutrição, hidratação ou reconstrução, e finalizei com produtos adequados. Aí também tem o atendimento com crianças, atendimento em idosos, esse daí é um antes e o depois. Esse daí é o que está em transição. Se puder só voltar um pouco... vamos voltar. Isso esse aí, ó, muito bem. Esse daí está em transição e esse é um caso típico de... Aí ele ficou assim. Ficou assim. Ah, bacana. Entendi. Esse é a famosa transição. Transição. E quanto tempo demora, assim, para a transição real? Depende. Depende do tipo de curvatura. Dependendo, pode chegar, assim, a 2 anos. Aí o cabelo está na altura do ombro. Mas se for uma curvatura mais acentuada, um cacho mais fechadinho, aí demora um pouco mais. Por isso que eu falo, é importante ter persistência, paciência e se fortalecer ali dentro do que você realmente é e quer para passar por esse processo de uma forma bem Vou te fazer uma pergunta, pessoal. Sim. O seu está do jeito que é, real? O seu cabelo? Sim. Bacana. Mas eu já alisei. Por 14 anos eu alisei. Então o que eu falo aqui é por experiência própria. Bacana. E a partir de que idade que pode passar pela transição? Começar a transição, aliás? Olha, idade, o que acontece, David? Não é aconselhável fazer alisamento em crianças. Então, a partir do momento que ela começou a alisar e quer passar pela transição, então ela já decide parar de usar a química alisante. Muito bem. Bom, nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, mas já deixei aqui, quando eu já te conheci, já deixei o convite feito e aberto para você voltar o mais breve possível, em outra oportunidade, para a gente falar mais sobre isso, que é um assunto importante e a preocupação sempre do bom profissional. Gostaria que você repetisse onde você atende o seu salão, para a gente finalizar aqui a sua participação. Sim, é na Avenida de Lermando Gomes de Deus, no bairro Panorâmico, fica em frente ao Clube PTC. O nome é Mariá Espaço dos Cachos. O meu Instagram é Fátima Oliveira Cachos. Mariá. O nome do salão. Muito bem, Mariá. Tá aí, um prazer conhecê-la, recebê-la aqui. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Vamos finalizar com a sua frase para o pessoal de casa? A nossa identidade, ela não é vista no espelho. Ela está dentro do seu coração. Então, prepare o seu coração para você enfrentar não somente a transição, mas todos os aspectos, todas as áreas da sua vida que você precisa enfrentar e com fortaleza para passar por todos os obstáculos. O cabelo é só um detalhe e a gente aprende muito com ele. E a gente está aprendendo muito com você também. Imagina. Um amor de pessoa, obrigado. Muito obrigada, eu que te agradeço, prazer viu? te conhecer. Igualmente. Bom, você aí de casa, não sai daí não, que a gente volta no nosso próximo bloco. A gente vai falar de saúde. Vamos estar recebendo aqui o José Amir e também a Yara Mendes, que são fisioterapeutas. É já já. O Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV.
Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, você sintonizando na sua televisão através do canal 8.1 Digital, Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Aproveite, participe com a gente, nosso programa hoje está recheado e aqui você sabe, vamos fazer jus ao nosso lema, ao nosso bordão. Participe com a gente, aqui a consulta é grátis e o nosso consultório está aberto. Estamos recebendo nesse bloco aqui no Mais Saúde o fisioterapeuta José Amir e também a Yara Mendes, que também é fisioterapeuta. Yara Mendes, seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Prazer conhecê-la, Deus. Meu amigo José Amir, seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Vamos falar de dois temas muito importantes: reabilitação cardiopulmonar e também de um assunto que eu adoro falar e você aí do outro lado se identifica muito: a apneia do sono. Participe com a gente, produção, coloca aí o nosso WhatsApp para o pessoal de casa mandar aí a perguntinha. Eu tenho certeza que os nossos convidados vão responder você. Vamos falar então de reabilitação cardiopulmonar. Do que se trata de fato? Bom, então é uma especialidade da fisioterapia, né? Que a gente programa programação de exercício para o paciente individualizado para recuperar o paciente que tem disfunções relacionadas ao pulmão e ao coração. As doenças cardíacas ou doenças pulmonares normalmente são doenças crônicas, às vezes incuráveis e sim tratáveis, controláveis. A gente consegue controlar aquela doença com medicamento, normalmente o médico, mas o paciente fica com algumas sequelas que a gente fala, a fisioterapia trata de disfunções. Então, um paciente que tem essas disfunções relacionadas ao pulmão e relacionadas ao coração, ele é encaminhado para a reabilitação cardiopulmonar, que utiliza a atividade física, o exercício físico, melhor dizendo, programado, individualizado, para que aquele paciente possa recuperar aquelas funções e conviver melhor com aquela doença. Muito bem, mais uma vez a fisioterapia aí, contribuindo e muito a favor do nosso ciclo, do nosso meio, do nosso dia a dia. E pós-Covid, isso tem aumentado a procura, Yara? Olha, o pós-Covid deu uma diminuída. Na época da pandemia, a gente realmente teve muito pós-Covid, mas pelo menos o pós-Covid ele ajudou a disseminar, o nosso trabalho. É realmente isso. A gente pensa que a fisioterapia ficou mais valorizada, mais presente no dia a dia. Exatamente. E aí as indicações foram acontecendo e as pessoas foram vendo a importância, do exercício e de como que isso restabelecia a funcionalidade das pessoas, e isso ajudou a gente a divulgar o nosso trabalho, com certeza. Muito bem. E você disse, José, que é individual esse atendimento? Isso. A prescrição ela é individualizada. Hoje, a nossa clínica, a gente trabalha quase individualizado. Nós somos nós dois, eu e a Yara, como sócios, e nós fizemos um diferencial na cidade, que é atender somente 2 pacientes por fisioterapeuta, para a gente sim poder dar a melhor atenção para aquele cliente e ele poder ser assistido adequadamente e ter segurança no exercício. E resultado, também contribui para a melhoria do resultado. Logicamente, o resultado. Porque esse paciente cardiopata ou pneumopata, a gente tem que lembrar que pode ser que seja um paciente... No linguajar mais popular, com doença cardíaca. Quem são esses pacientes, Yara? São aqueles pacientes que fumaram muito, que sentem falta de ar para subir uma escada, para fazer uma caminhada leve. São pacientes que a gente chama de DPOC, que tem o enfisema pulmonar, pacientes que infartaram, então são esses os cardiopatas que a gente chama, obesidade, os hipertensos, então é uma gama muito extensa de pacientes que podem se beneficiar dos exercícios, com certeza. E são sempre com exercícios, manual, a ajuda de aparelhos? Sim, a gente utiliza o exercício com medicamento. Por isso que a gente falou que é mais individualizado, porque esse paciente é um paciente grave. Então nós temos pacientes cardiopatas gravíssimos, tem insuficiência, a gente chama de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção baixa. Isso quer dizer que o coração dele não é suficiente para mandar sangue para todo o corpo. E esse paciente, sim, se ele fizer um exercício, um esforço inadequado, pode ser perigoso. Pode sim levar o paciente a óbito ou ter eventos cardíacos sérios. Então o exercício ele é um medicamento desde que seja na dosagem adequada. E essa dosagem ela é individualizada.
né? Então a gente utiliza o exercício, né? Exercício aeróbico, exercício de força, exercícios respiratórios, né? Tem aparelhos respiratórios e mecanoterapia, que a gente fala, aparelhos de academia mesmo que tem na clínica, para fortalecer aquele paciente, para que ele tenha melhora daquela função. Mas são, repetindo, são pacientes graves, às vezes pacientes que utilizam oxigênio durante o exercício. Então toda essa monitorização e essa individualização do exercício é necessária para que seja seguro e também a gente tenha um resultado ideal, adequado para aquele paciente. Um fator importante que a gente percebe também, a fisioterapia presente, principalmente na função respiratória, né? O tanto que ajuda, né? A gente tem isso em números, né? A gente tem isso na realidade, de fato, concreto, a importância da fisioterapia para quem tem problemas respiratórios. Sim, mas o que a gente tem visto cada vez mais é a evolução da fisioterapia e que isso não existe mais como isolar um órgão, como o pulmão, por exemplo. Eu vou tratar o pulmão, então vou ficar aqui respirando fundo e tudo. Hoje em dia a gente já tem estudos muito mais validados da importância da musculatura periférica, né? Então, porque para você ser funcional, o corpo como um todo precisa estar, né? É uma máquina, então a gente precisa ter fortalecimento muscular para poder evoluir com o ganho da função respiratória também. Muito bem, e a fisioterapia também contribui, o José, na forma da prevenção? Com certeza. Nessa linha que a gente trabalha, o paciente que é identificado com algum distúrbio cardíaco ou pulmonar, mesmo que seja precoce, né, está no início daquele distúrbio, quando ele inicia o tratamento precocemente, a gente vai prevenir que aquela disfunção dele, que aquela doença evolua, né? Então a gente consegue sim retardar, diminuir a evolução daquela doença com a fisioterapia. Eu marquei dois fatores aqui muito importantes que me chamou muita atenção e eu tenho certeza que o pessoal de casa também. A gente vê, infelizmente, né, o aumento de portadores de diabetes também, a tal obesidade. Sim. Fisioterapia. Sim, a reabilitação cardiopulmonar, na verdade, ela chama reabilitação cardiopulmonar e metabólica, né? Essa parte metabólica entra a parte dos diabéticos, né? A gente tem pacientes dialíticos, né, que fazem a fisioterapia de reabilitação. E tem resultado? Sim, com certeza, né? O diabético, né, já nesse ponto, ele... porque ele já está ali com a diabetes de fato, já não é mais em forma de prevenção, já diagnosticado com a doença. A gente não trata a diabetes, deixa bem claro, né? Muito bem. A fisioterapia não vai tratar a diabetes em si, vamos supor que ela seja insulino dependente, né? Então, ele tem disfunção de produção de insulina, então isso aí é inevitável. Ninguém trata. A gente vai tratar as disfunções, como eu disse no início. Então esse paciente normalmente ele tem perda de massa muscular, ele tem perda de condicionamento físico e a perda de massa muscular dele vai levar ele a ter descompensações da diabetes. Por quê? O músculo é uma das maiores reservas de glicose que a gente tem no organismo. Então, se ele não tem músculo, aquela glicose que ele ingere fica circulante no sangue. Isso é horrível para ele, né, para o diabético. Esse é o problema do diabético, ele não tem insulina para pegar aquela glicose e jogar para dentro da célula. Quando ele tem músculo, aquele músculo capta essa insulina, né, transforma em glicogênio, que a gente fala, e armazena essa glicose no músculo. Então, o diabético que tem massa muscular é um diabético mais controlado. Que a gente fala, a gente melhora a função daquele paciente. Então é aquele paciente insulina. Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Ele vai ter melhor qualidade de vida, ele vai conviver com a diabetes com o menor problema possível, né? Então, a diabetes em si a gente não trata, né? Igual às outras doenças, igual eu falei. É uma doença, um enfisema pulmonar. A fisioterapia não trata o enfisema pulmonar. Isso é impossível, né? A gente trata as disfunções que o enfisema pulmonar deixa no paciente. Perda de massa muscular, perda de condicionamento físico, perda de função, né? Perda de qualidade de vida. E a gente trata isso tudo, ele vai ter um enfisema pulmonar, mas com mais qualidade de vida e mais controlada a doença. Então, aquele paciente, eu tenho casos na clínica hoje, um paciente enfisematoso que internava 2 vezes por ano. Ele está conosco há 3, 4 anos, ela está internando 1 vez a cada 2 anos. Então, melhorou a qualidade de vida. A doença continua ativa, mas controlada. Logicamente com o medicamento do médico e também com a fisioterapia. Em conjunto, médico e fisioterapia, esse paciente tem um controle da doença, levando ele a melhor qualidade de vida e longevidade.
vai ter uma vida mais longível. É importante, né? Eu acredito que até na autoestima, né? Até a saúde mental melhora demais, né? Nós temos paciente que não conseguiu, a Yara falou, subir um lance de escada. Ela não queria ir numa festa porque ela sabia que ela ia caminhar 100 metros e ia ficar com muita falta de ar. Hoje ela consegue ir na festa, se divertir, conviver com as famílias, porque ela está com a doença mais estabilizada, mais ajuda controlada. na saúde mental. Com certeza. Homens ou mulheres, o que é mais difícil ali para fazer os exercícios? Os homens ou as mulheres? Ou Nossa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Que a gente percebe, eu faço essa pergunta. Eu acho que as mulheres a gente percebe que as mulheres são as que mais procuram, né? A área médica, um tratamento. Quando a estética, as mulheres. Quando é a área da saúde, as mulheres. Quando é a prevenção, as mulheres. Mas quando chega lá, as mulheres também são fáceis ali. Elas se preocupam mais com a saúde. Elas se preocupam mais com a saúde. E elas geralmente aderem melhor ao tratamento também. Assim, elas têm mais facilidade de aceitar as instruções, as orientações. E a gente vê muito caso que as mulheres vão e depois levam os homens. Sim. O carro-chefe. Com certeza. E esses atendimentos são sempre na clínica, no espaço, ou tem ele domiciliar também? Pode fazer esse tratamento, essa terapia domiciliar? Pode, com certeza. Falei tratamento, terapia, mas... É isso, as sessões, né? O acompanhamento. Nós temos a clínica, né? O Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória, que fica ali na Rua Pará, próximo ao Hospital Vera Cruz. A clínica nós temos mais suporte, vamos dizer assim. O sistema de monitorização, o paciente é um paciente grave, então a gente tem todo o nosso aporte de equipamentos, mas o paciente que não tem condições de ir na clínica, às vezes, repetindo, o paciente é grave, né? Muita falta de ar, usa oxigênio, às vezes o paciente está semi-acamado, sim, a gente inicia esse tratamento domiciliar. Quando o paciente tem condições, ele é encaminhado para a clínica para potencializar esse tratamento. Muito bem, vamos para o nosso intervalo rapidinho aí, produção. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, vamos falar também sobre a apneia do sono, tá bom? Então você aí do outro lado, não sai daí não, que o Mais Saúde volta já já na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde no canal 8.1, a NTV, 31 anos ao seu lado. Participe com a gente volta a esse bloco com os nossos convidados. José Amir, que é fisioterapeuta, e Yara Mendes, também fisioterapeuta. A gente vai falar da apneia do sono. Você aí de casa que tem essa dificuldade na hora de dormir, mitos, verdades, você pode também tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp que está aí na sua tela, mas antes a gente continua falando do assunto anterior, que é a reabilitação cardiopulmonar. Eu não sei se a produção tem aí algumas faixas de imagem. Se tiver aí no jeitinho, pode colocar pra gente. O importante, então, é sempre procurar um bom profissional. As imagens estão na tela e você pode ir comentando, José. Tudo bem. Acho que tá. Bom, só para ilustrar, então, como a Yara comentou no bloco passado, né, o coração e o pulmão não tem jeito de a gente isolar um órgão para tratamento, né? Então, se a gente observar essa imagem, a gente vê que o coração e o pulmão, eles estão interligados, né, no sistema vascular, né? De um lado do coração, do lado esquerdo, vocês estão vendo a faixa azul, é o sistema venoso do coração, do lado direito, né, do lado direito, o sistema venoso, do lado esquerdo, o sistema arterial. E esses sangues vão trocando entre coração e pulmão para ele ser oxigenado. Então, quando o paciente tem uma doença cardíaca, o pulmão ele é prejudicado, ele sofre com aquela doença cardíaca, e a pessoa, quando tem uma doença pulmonar, né, o coração também sofre com aquela doença pulmonar. Então, por isso que a reabilitação... Junto, né, como vocês falaram. Por isso que a reabilitação ela é cardiopulmonar, né? Aí a gente está mostrando também, ilustrando o que a gente falou, nosso sistema ali de transporte de oxigênio. Então, você tem um pulmão que capta esse oxigênio é mandado para dentro do sangue, ali, hemoglobina, e o coração vai bombear esse sangue oxigenado. Aí você fala assim, mas eu tenho um problema pulmonar e sinto muita falta de ar. Sim, né, você tem déficit nessa captação de oxigênio, mas só que essa metabolização do oxigênio, ela ocorre lá naquela mitocôndria que a gente está falando ali, é o metabolismo aeróbico. E essa mitocôndria, ela está dentro do músculo periférico, músculo de braço, músculo de perna. Então, se aquele paciente pneumopata tem problema pulmonar, não tem músculo, ele não consegue metabolizar aquele oxigênio adequadamente. Então, não adianta eu ter um paciente pneumopata com enfisema pulmonar, só soprar alguns aparelhos e não treinar a musculatura periférica dele. Treino aeróbico, treino anaeróbico, treino de força, ele tem que ganhar massa muscular. Tá? Eu até brinco com meus pacientes, aqui vocês vão ficar bombados,
né? A gente orienta a parte nutricional, encaminha para o nutricionista para ele potencializar o ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular ele tiver, melhor será metabolizado aquele oxigênio e a falta de ar, a sensação de falta de ar, de dispneia, ela é diminuída, né? Então, quer dizer, a gente não alterou a troca gasosa do paciente, que às vezes, né, não tem como, a lesão do pulmonar já está estabelecida, mas a gente consegue sim melhorar a metabolização desse oxigênio e ele diminui a sensação de falta de ar. Muito bem explicado, muito bem explicado. E agora, o nosso assunto é a apneia do sono. O que é a apneia do sono? É a insônia? É roncar? O que é de fato, Yara? Existem vários distúrbios respiratórios do sono, né? A apneia do sono é a mais comum delas, mas existem vários. A insônia também. Né, a apneia do sono é a obstrução total ou parcial da via aérea superior e isso pode levar a uma hipoxemia, né, grave, e ela vai ser contínua ela é uma doença silenciosa e que aí ela vai se manifestando com o tempo, podendo gerar doenças associadas muito a doenças cardiovasculares também. Por exemplo? Hipertensão, AVC, né, que é o derrame que a gente chama, a fibrilação atrial, arritmias cardíacas, tudo isso está atrelado a pacientes com apneia do sono também. Podem estar associados. Geralmente esses pacientes apresentam uma predominância da apneia do sono, moderada a grave. Tá, e aonde aí que a fisioterapia contribui para, não sei se é a cura, mas para a qualidade de vida melhor? Também é um tratamento, né? Geralmente existem várias teorias de como que a apneia do sono é instalada, a obesidade, né? O sobrepeso, alterações, por exemplo, craniofaciais de quando o queixo é um pouquinho mais para trás, né? Então, isso... Na fisioterapia consegue esse diagnóstico mais... Então, o diagnóstico, a apneia do sono, ela é também multidisciplinar, né? Então, a gente trabalha muito em conjunto com médicos, né? Com fisioterapeuta. O meu papel na fisioterapia, lá na clínica, é meio que apresentar para o paciente, quando ele já tem o diagnóstico da apneia moderada a grave, o tratamento com o CPAP, né? Que é o padrão ouro para tratamento Era isso que eu ia te perguntar. Da quais são os tipos de tratamento para apneia? Existem vários. Existe, por exemplo... O mais eficaz, óbvio. O padrão ouro para apneia moderada a grave é o CPAP, que é a terapia de pressão positiva nas vias aéreas, né? Que é um aparelhinho que você liga, acopla numa máscara, que pode ser nasal ou oronasal, e aí o paciente, ela tem uma pressão positiva contínua que vai manter a via aérea superior do paciente aberta. Isso na hora de dormir. Do sono? Isso, durante o sono. Aí o ideal é que o paciente durma a noite toda. E aí depois vai retirando esse aparelho? Olha, pode ser, por exemplo, se o paciente tiver uma perda se a obesidade for a causa principal da apneia do sono e a pessoa se submeter a uma cirurgia bariátrica, perder muito peso, melhorar os hábitos de sono, pode ser que seja retirado, mas isso nem sempre é possível. Não necessariamente isso vai acontecer. Existem outras técnicas também para contribuir? Existem técnicas cirúrgicas também, né? Existem técnicas cirúrgicas, existem, por exemplo, aparelho intraoral, que é com o dentista. Existem quando eles falam do bruxismo. Isso, exatamente. E eles têm também uma plaquinha que ajuda a diminuir o ronco. Existem exercícios fonoaudiólogos, mas isso é na sua... É o diagnóstico, né? Isso. É o que ela falou. O diagnóstico é qual? A questão é mais relacionada ao dentista. Se o diagnóstico for feito da apneia, é encaminhado para o dentista para ser resolvido aquele problema. Sim. É mais relacionado à obesidade, obstrução mesmo, questão muscular, normalmente o CPAP é mais indicado. Então, se o diagnóstico for bem feito da apneia, né, a gente consegue direcionar para o melhor profissional adequado para solucionar. No nosso caso, a fisioterapia, a gente trabalha mesmo com a pressão positiva, que é a ventilação não invasiva que a gente fala, né? É um aparelhinho CPAP, que põe no paciente, ele dorme com aquele aparelho e aquele aparelho gera uma pressão, ele tem uma pressão contínua, né? No sistema fechado, que essa pressão mantém a via dele aérea aberta, porque o que é o ronco? É o fechamento dessa via aérea, faz vibrar a musculatura aqui e ele faz o ronco. E obstrui, e ele faz a apneia, que ele para de respirar.
mantém essa via aérea aberta por causa dessa pressão contínua e ele respira a noite toda sem problema nenhum. Confesso que eu fico com muito medo quando falar para de respirar. Sim. Né? Para as pessoas entenderem mesmo de verdade que isso é perigoso. Tem que ter qualidade de vida, tem que ter qualidade de sono. Gostaria que vocês falassem sobre isso, a importância de uma boa noite de sono. Não, todo mundo aqui já teve uma péssima noite de sono, né? E teve que trabalhar no dia seguinte, sabe como que é difícil manter a concentração, manter. Mas para quem tem apneia, isso é contínuo, exatamente. Né? Durante anos, às vezes. E às vezes a pessoa está achando que muitas pessoas têm um estigma muito ruim da apneia do sono e da terapia com CPAP. A nossa ideia lá é mostrar o equipamento, a pessoa ter a experiência da pressão. E muitas vezes já cheguei com o paciente falando assim, eu nunca vou usar essa máscara. E adapta rapidinho. É só ter o acompanhamento certo, esse processo de adaptação. Inicial é muito importante, porque os estudos mostram que no primeiro mês a adaptação ela vai predizer a adaptação do paciente. Então, assim, se você fizer um acompanhamento de perto, falar, achei a máscara muito apertada, achei a máscara vazou muito, grande. Então, assim, experimentar a máscara, escolher a máscara correta para o seu tipo de rosto, escolher uma máscara adequada para você, ajustar as pressões. Quem é que mais sofre com a apneia? A partir de que idade? Ou não tem uma idade exata? Mas existe uma faixa etária aproximada? Sim, nos homens de 39 anos a 69 anos. Me identifico, viu? E nas mulheres depois... anos de idade, me identifico. Nas mulheres depois da menopausa existe também esse relato do aumento da incidência, mas é mais comum no homem. Você ronca? Eu ronco e eu queria até dar um depoimento, o tanto que é importante a gente trazer bons profissionais. Sim. E eu identifiquei muito quando vocês disseram sobre a obesidade. E eu percebo quando a gente está um pouquinho a mais acima do peso, sim, a gente tem uma dificuldade, né, em ter uma qualidade de sono. E quando a gente faz uma dieta, né, seja sim, qual for a dieta, você perde o peso, o sono melhora. Mas é bom deixar claro também a população que nem todo ronco. Não é só isso. Não é a apneia do sono. É um dos fatores. Tá? É um dos indícios. Isso. A gente primeiro pergunta, você ronca? Ronco muito. Aí pode ser que tenha. Vamos investigar. Ronca diariamente? Sim. Né? Só quando está cansado? Só quando tá cansado. Ou só quando bebe. Muitos falam, quando eu bebo eu ronco. Quando eu não bebo, não ronco. Beleza. Isso, acontece, tal. É relaxamento. Quando eu tô de barriga para cima, eu ronco. Quando eu tô de lado, existem, né? Uma vez um profissional veio ao programa e recentemente disse que não existe a maneira certa de dormir. Olha, na terapia do sono existe a terapia posicional, porque quando a gente dorme de barriga para cima, a gente tem a tendência a abrir a boca e a língua cai um pouquinho para trás e que faz com que isso possa aumentar as apneias. Então, a gente indica, sim, a terapia posicional, às vezes, dependendo do paciente. É o que a gente sempre fala, sempre importante você procurar quem realmente entende do assunto, quem é estudado, e eu estou aqui do lado de bons profissionais que fosse para fazer e passar o currículo deles a vocês. Quando me mandaram o currículo dos dois aqui, eu falei, gente, vamos ficar aqui pelo menos, né, alguns dias falando sobre isso, mas o nosso tempo é curto e eu tenho que despedir de vocês agradecendo pelo compromisso de trazer informação. Esse é o nosso papel como imprensa e vocês, sim, como área da saúde, claro, levar, né, ao próximo a qualidade de vida. Um prazer recebê-los e espero reencontrá-lo em outras oportunidades, em outros temas. É aonde que encontra vocês, onde que é o seu centro? Fique à vontade. Bom, nossa clínica, né, nosso centro de reabilitação cardiorrespiratória está localizado na rua Pará, 424, próximo ao Vera Cruz, em frente ao restaurante Mãe Véia, todo mundo conhece ali. Então nós estamos lá. O antigo shopping ali, próximo ao antigo shopping. Isso. Nós estamos lá desde 2019 já trabalhando, né? Nós trabalhamos muito pós-Covid e tal, mas nosso foco é paciente cardiopata, pneumopata. Estamos lá de portas abertas, quem quiser conhecer. O Instagram, pessoal de casa fica mais fácil hoje, Facebook, as redes sociais, fica à vontade. @reabilitação, né? Cardiorrespiratória. Repete o Instagram, que é mais fácil o pessoal anotar. Reabilitação cardiorrespiratória. Reabilitação cardiorrespiratória. Tem um telefone, algum WhatsApp?
Tem, né? Mas só ir no Instagram lá que o pessoal Hoje em dia você vai no Instagram, já aplica lá, já vai no chama WhatsApp. Clínica? Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória. Tá muito fácil. Então é isso, prazer conhecê-los. Obrigado mais uma vez e sucesso para vocês. Obrigada. Muito bem, você aí de casa não sai daí não, que a gente vai para um giro bem rapidinho, ó. E eu volto com novidades que acontecem essa semana aqui na telinha da NTV e eu conto para vocês já. Não sai daí não. Fazer uma... Muito bem, estamos de volta aqui na telinha da NTV com o programa Mais Saúde, agradecendo aí a sua enorme audiência, afinal de contas são 31 anos ao seu lado, e nesses 31 anos eu tenho o prazer de trazer uma novidade para vocês. A NTV, a partir desta semana, na quinta-feira, a partir das 18 horas, estreia programa novo, e tá aqui. Vamos receber ele, que vai ser o anfitrião, o apresentador, o idealizador desse novo projeto, que é o Papo de Cast, meu amigo Dácio Franco, que é publicitário e agora também apresentador. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa. Sempre um desafio, né, David? A gente nunca pode deixar de sair da zona de conforto. E esse programa, o que a gente quer é trazer informação para o público e eu sempre gosto de colocar que a minha falta de conhecimento é o retrato do público final. Então, eu não sou médico, fisioterapeuta, dentista, mas nunca estudei tanto sobre o assunto. Eu atuo na área de saúde, como comunicação na área de saúde, há 19 anos. Morei em Brasília por 16 anos, morei em Uberlândia há alguns anos e sempre atendendo esses profissionais da área de saúde. Tem profissionais da área de saúde que são parentes, que são médicos, nutricionistas, mas essa proximidade com os profissionais, e aí eu gosto de colocar que a minha família é uma família muito grande, e eu sempre fui curioso. Tá no sangue, tá no sangue. Eu sempre fui curioso em entender melhor, mas agora eu quero mostrar para o público a importância da integração entre as especialidades. Então eu posso te chamar do nosso representante. Isso, representante de quem vai assistir, do povo, que precisa de muita informação, né? Eu quero tornar essa linguagem, que muitas vezes é técnica, numa linguagem de mais fácil entendimento, sempre tentar buscar isso por parte dos profissionais. Isso é importante na área da saúde, nós já conversamos sobre isso, que às vezes quando a gente vai falar de algumas doenças, né, de algumas técnicas, principalmente na área da saúde, e eu passei por isso quando eu fui convidado a apresentar o programa, muito leigo, né? Eu ia falar um pouco mais leigo, mas muito leigo, de algumas palavras difíceis que nem tanto o apresentador e o pessoal do outro lado lá da telinha consegue identificar. Então, quando a gente parte para esse lado da vivência, do público, que está ali o consumidor final, que é o nosso público, tudo fica mais fácil. Exatamente. Outra coisa que esse elo. Sim. Outra coisa que nós queremos fazer, o programa quer adotar alguns temas que a gente julga relevante. E esses temas voltarão em pauta de forma frequente. Exemplo, o diabetes. Um outro tema muito interessante, obesidade infantil. Vamos falar também da saúde bucal. Hoje a saúde bucal, ela se moderniza de forma muito frequente. E muito rápida. Então, os nossos avós que perdiam os dentes ainda muito jovens, hoje, quando isso acontece, é por falta de informação. Porque hoje, tanto o serviço público quanto o particular, lógico, dado algumas exceções, oferece um programa, um atendimento de saúde bucal satisfatório, vamos dizer assim. Você tocou e eu percebo a sua preocupação, tive o prazer de estar com você mais cedo, hoje na emissora, na nossa FM, a sua preocupação com a saúde pública, né? E você à frente de um programa, eu gostaria, se isso vai estar em pauta, essa preocupação de, não só apresentar os problemas que a população, o telespectador já está cansado de saber quais são, estou falando na saúde pública. Se de fato o Papo de Cast também vai vir numa forma de cobrança, de representar o povo. Sem dúvida, mesmo porque quando se fala de saúde, a saúde pública corresponde a 70% dos atendimentos. Outros 20% estão ligados aos planos de saúde e apenas 10% a atendimento particular. Então,
Então, uma das nossas principais prioridades é mostrar o que faz e qual a função da saúde pública. Em exemplo, em Patos, qual é a função das UBSs? Então, a gente precisa chamar aqui o diretor da UBS e dizer qual é a função do UBS no município. Lógico, a gente precisa parabenizar e, ao mesmo tempo, puxar a orelha do poder público, porque as UBSs em Patos de Minas têm a sua função. A Santa Casa, embora há algumas críticas, mas o trabalho que a Santa Casa está fazendo é indiscutível. E quando se fala de saúde pública, Patos de Minas atende média e alta complexidade de mais de 38 municípios. Então, é um tema que a gente precisa estar voltando. Por isso, né? Exatamente. A gente tem recebido aqui nos nossos programas, tanto no Opinião Regional, no Mais Saúde. Então, eu tenho certeza que esse programa, o Papo de Cast... Papo de Cast. É em forma de bate-papo. É bate-papo o tempo realmente para agregar, né, na nossa grade, na grade da NTV, que vem nessas duas vertentes, né? Isso é muito bacana. Eu tenho a agradecer a oportunidade da emissora, porque eu percebo a responsabilidade social quando se trata de saúde e qualidade de vida. Quando se fala de saúde, a gente vai falar com os profissionais, né, que entendem de saúde. Mas quando se fala de qualidade de vida, nós vamos chamar também no programa. Vou dar um exemplo da Dona Luzia, muita gente conhece. A Dona Luzia faz um forró aqui na cidade há 25 anos. Ela faz 2 forrós por ano e nesses forrós, acredite, vem 30, 50 ônibus da região inteira dançar forró o dia todo, jogar baralho, jogar dominó e interagir. Isso chama-se qualidade de vida. O público acima de 60 anos, imagina, dançando forró o dia todo. Que então, bacana. Ela não é um profissional da área de saúde, mas ela ajuda a promover isso. Ela gera, né? Com qualidade certeza. de vida. Com certeza. E é de fato importante. Então vamos lá, para o pessoal de casa, já faz o convite já, porque o programa estreia esta semana. Nesta quinta-feira, nós vamos entrevistar o Dr. Écio. Dr. Écio é o novo presidente da Associação Médica de Patos de Minas. Ele assume exatamente nessa quinta-feira, depois de uma gestão brilhante da doutora Nara, dermatologista. Então, ela ficou à frente do cargo durante 6 anos. Dr. Écio vai assumir essa semana. Então, a gente precisa bater um papo bacana com ele, até mesmo para ele mostrar a expectativa que ele tem dos próximos anos à frente da Associação Médica. E tem autoridade para falar sobre saúde, ele é né? incrível, ele é incrível, ele é um médico incrível, um cara, essa turma nova, né, que sempre nova e renova, mas lógico, não posso deixar de homenagear os outros que estão à frente também da nova presidência da Associação Médica, do corpo científico, que vem fazendo um trabalho incrível. E aí cada programa, que vai ser semanalmente, um novo tema. O programa muda de tema todas as semanas, mas é aquilo que eu comentei com você. Nós vamos adotar pelo menos 8 temas que nós julgamos relevantes. Nós vamos falar disso em cada programa. Mas essa semana nós vamos falar sobre o teto, o novo teto da enfermagem. Então, ninguém discute o mérito disso, mas isso vai mexer de alguma forma com os planos de saúde ou o custo da saúde privada. Vamos falar também da experiência do Dr. Écio como intensivista. Então, a gente precisa abordar esse ponto. E também da expectativa da nova turma de medicina, que daqui 50 dias, 82 novos médicos se formam pela Unipam. Ontem foi feito um evento bacana, super bacana, na Associação Médica. A gente quer falar também sobre a expectativa da Associação Médica, a chegada desses novos médicos, que nem todos vão ficar em Patos, provavelmente poucos, mas são novos profissionais formados aqui. Patos já é uma grande referência, né? Sim, mas Patos, segundo pesquisas, tem mais de 1.000 médicos atuando. Esses médicos não atuam só aqui, eles cobrem toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Formação, né? Desde a formação, receber esses novos profissionais. Para Patos é muito bom, por isso que Patos vem sempre crescendo e a gente tem que preocupar com a nossa saúde, e esse programa é mais uma forma, é mais um aliado para que isso aconteça. Quinta-feira, 18h15 é o primeiro. O programa começa às 18h15, reprisa no mesmo horário, no mesmo dia, e depois novamente aos sábados. Uma questão interessante que você está falando sobre Patos de Minas, David, eu sei que você já está concluindo, mas a gente precisa falar da importância do município para média e alta complexidade. Então, a gente falou um pouco sobre a saúde pública, mas a privada, nós conseguimos ter uma integração entre os hospitais. Imagina, nós temos 4 hospitais privados numa cidade de
150 mil habitantes, né? Então, é incrível o trabalho que esses hospitais realizam. São hospitais que vêm crescendo, né? Todos praticamente estão em alguma forma de expansão. Exatamente. A gente percebe a estrutura do HNSF, exatamente. do Veracruz, do Imaculada, Imaculada, obra. Não para, as obras crescendo. Patos vem se tornando realmente um grande polo, já é, né? Exatamente. Mas vem com uma velocidade, né? Uma velocidade importante, tanto formando profissionais como acolhendo esses profissionais. Exatamente, mas esse crescimento se dá ao quê? Aos grandes profissionais que aqui estão. Então, não a qualidade do ensino também, né? Não se faz, exato. Então, a faculdade de medicina daqui é incrível. Então, não se faz hospitais de referência sem profissionais de referência. Então, esses hospitais sempre em expansão, porque os profissionais que estão aqui têm muita gente boa. E não adianta, volto a repetir a sua fala, Dácio, não adianta só ter bons profissionais se não tiver um bom gestor para isso, né? No caso, a nossa política. É verdade. Então, assim, nós vamos chamar numa oportunidade o secretário de Saúde, porque nós queremos entender melhor a função do município. Qual é a função da UBS? Qual é a função da Santa Casa? Qual é a função do Hospital Regional? Eles, em algum momento, às vezes entram em atrito, mas hoje a saúde do município melhorou de forma incrível. Isso se dá à boa vontade. A boa vontade política, a boa vontade da própria Faculdade de Medicina, a boa vontade de entendimento até mesmo do público, acredite. Então, a imprensa tem a obrigação de mostrar aquilo que está dando certo, lógico, aquilo também que está dando errado, que precisa melhorar. Essa cobrança vai haver por parte do programa. E essa é a parte da imprensa séria, né? Sim, uma imprensa como é a NTV há 31 anos, né, no ar, uma imprensa imparcial, séria, imparcial. Eu tô muito entusiasmado com essa nova tarefa, né? E eu acredito que o resultado será incrível. E o programa ele vai ser transmitido pela NTV e também depois ele vai ser reprisado por outros canais. Excelente pergunta. Canais de redes sociais. Sim. Como formato de podcast, o que nós queremos? A TV, por si só, hoje a televisão, a TV aberta, ela atinge um público de idade acima de 50, 60 anos. Lógico que isso não é regra, há suas exceções. E o público mais jovem, eu estou falando acima de 16, 17, 25 anos, isso começou na pandemia. Esse público passou a interagir, a gostar de formatos de podcast. Hoje os podcasts têm segmentos, então você acha podcast desde de religião a podcast voltado por agronegócio, construção civil, enfim. Religião, música, entretenimento em geral, às vezes assuntos diversos, mas os podcasts cada dia são mais segmentados. Então você escolhe aquele assunto que mais te interessa, esporte, lazer, e vamos que vamos. Então o formato de podcast é a gravação na TV aberta, e aí a gente mostrando os principais pontos dessas gravações em formato de podcast, e aí sim no YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii e nas plataformas de áudio como o Diesel e a Spotify. Ô Dácio, eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui para você, eu tenho essa liberdade. Há quanto tempo você vem amadurecendo essa ideia, esse projeto? Já tem um tempinho já que eu ouço falar nos bastidores que vem um podcast, que vem um programa, e demorou, tá bem estudado, estava sendo É porque assim, elaborado. Quando você resolve fazer algo que não existe, né? Porque eu poderia falar, não, a TV já tem um formato como esse, não, eu vi em tal lugar um formato como esse, um podcast na TV aberta. Você pega o exemplo, né? Às vezes pegar o exemplo de alguém que já fez, pode ser uma coisa mais interessante, mas quando você vai fazer do zero, e aí você começa a olhar todos os pós e contras, e aí você fala, não, é por aí, o caminho é esse. Lógico que a gente está aprendendo todos os dias, então não importa se você fez 9 meses ou um ano de pesquisa até chegar neste momento, tem muitas coisas que nós vamos aprender no decorrer do caminho. Isso é um bom sinal que estava sendo gerido ali, bem estudado. Sim. Mas nós vamos, como eu disse, aprender todos os dias aqui, e aprender de verdade, aprender com os profissionais que vão estar aqui na nossa frente, aprender com o público externo, aprender com as experiências de superação que esse público teve depois de um tratamento, de um atendimento, de ouvir o programa. Muito bem, então seja bem-vindo a essa casa. Muito obrigado pela Prazer oportunidade. conhecê-lo. Conte
comigo, Igualmente. como pessoa, Muito como obrigado. profissional, que também acho que eu sou o caçula aqui na TV, vim do rádio. Eu não vou falar a minha idade, não, mas. Eu sou o caçula profissionalmente aqui com a carinha na telinha da NTV. Seja bem-vindo, que Deus abençoe teu projeto. Muito obrigado. Tô à disposição. E parabéns por tudo. Parabéns, antes de encerrar, parabéns pelo programa Mais Saúde, que você está à frente já há algum tempo. E é ele que abriu esse caminho, entendeu? Falar sobre saúde sem falar do programa Mais Saúde todas as terças-feiras, que brilhantemente você apresenta. Então, as suas palavras é um são as presente, minhas. é uma escola aqui para mim. É isso. É isso, a você de casa, o meu muito obrigado também pelo carinho, pela sua enorme audiência. Te cuida e até o próximo programa.